Olá, boa noite, alunos do primeiro ano da Odontologia Unifatesse. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Humberto e hoje nós vamos ter um bate-papo, né, a respeito da atendimento odontológico em clínica privada. Hoje num formato um pouco diferente, no formato EAD, né, por conta de toda essa situação que a gente tem vivido do coronavírus. Eu espero que se normalize o quanto antes. Então, pessoal, eu optei para as minhas aulas durante esse formato EAD, eu passar essas aulas para vocês dessa maneira que eu estou fazendo, com a apresentação dos slides, né, com o meu áudio no fundo, e eu vou disponibilizar todo esse material durante a nossa live. E o que eu quero que vocês entendam? Que durante a nossa live eu estarei online, né? Estarei esclarecendo dúvidas, a gente vai estar conversando um pouco a respeito disso tudo. E espero que dessa maneira fique bacana, que vocês consigam compreender. Então o que eu peço para vocês que estão assistindo o vídeo? Ali na janelinha ao lado direito, ali no chat, dê um alô, façam perguntas, para eu saber que vocês estão participando, tudo bem? Então, pessoal, nas semanas anteriores a gente conversou um pouco a respeito de atendimento na odontologia pública, né, serviço público. A gente conversou um pouco sobre o SUS, sobre os contratos de trabalho. A gente conversou que tem grandes vantagens o atendimento público, apesar de também ter desvantagens, né? E aí, seguindo o nosso cronograma, hoje nós conversaríamos a respeito de odontologia em ambiente privado. As nossas aulas, tal qual as anteriores, elas têm aquele caráter de bate-papo, né? É um pouco mais difícil sem eu ter o retorno ao vivo de vocês, mas eu peço novamente que vocês preencham o chat, coloquem nos comentários para que eu possa esclarecer tudo isso para vocês, tá bom? Então, pessoal, como a gente havia perguntado em semanas anteriores, apesar de alguns de vocês relatarem que a odontologia, né, o curso de odontologia, estarem realizando esse curso visando o atendimento no serviço público, alguns de vocês podem ter em mente, né, vislumbrar o sonho aí, cursar odontologia para montar um consultório bonito, né, um consultório como esse que vocês estão vendo na imagem, ou ainda um consultório como esse com uma bela vista, né? Então, todas essas situações são situações que muitas pessoas sonham e espero que todos que tenham esse sonho realizem, né? Entretanto, pessoal, a gente tem que entender que o serviço privado ele tem vantagens e tem desvantagens, igual ao serviço público, né? Então, dentre algumas das vantagens que a gente pode mencionar no serviço privado seria o que? A possibilidade de um ganho maior, né? Então a gente sabe dentro do serviço público que a gente acaba que fica limitado, a gente não consegue um ganho muito grande, né? A gente tem os editais, como a gente conversou, os salários, apesar de ter reajustes e ter também alguns acréscimos, durante o decorrer do tempo, muitas vezes a gente fica limitado, né? Então, o consultório privado possibilita isso, né? Então, dependendo da quantidade que você trabalhar, a maneira de atendimento, o seu ganho pode ser realmente maior. Uma outra vantagem que eu coloquei aqui é que um consultório privado ele vai exigir capacitação. E o que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que no consultório, no serviço público, você não possa se capacitar, não é isso. Mas é que o mercado ele exige, né? Então, de certa forma, se você pensa no serviço privado, o próprio mercado ele vai exigir um diferencial, uma capacitação, esse tipo de coisa. Então, isso, apesar de ser uma exigência, vamos dizer assim, eu considero como um ponto positivo, né? Um outro ponto, pessoal, área de atuação específica, né? Aí vocês podem perguntar, mas professor, você não comentou que no serviço público a gente pode atuar nas especialidades? Comentei, isso é fato, né?
Entretanto, alguns dos editais não são para os centros de especialidade, então acaba que você atende clínica geral, faz outros procedimentos que não são de fato a sua área específica, né? Então, quando você monta um consultório privado, uma das vantagens é a possibilidade de atuação na sua área específica, e isso é muito bom, né? Entretanto, nem tudo são flores, né? Como dizem. Então, por exemplo, nós temos desvantagens muito significativas aqui, né? A primeira desvantagem de um consultório privado frente ao serviço público, na minha opinião, são as dificuldades de abertura, né? Então, para você abrir um consultório privado, tem uma série de burocracias que a gente precisa seguir, série de documentos. O prédio em si, a estrutura, precisa estar devidamente certificada. Então não é tão simples abrir um consultório. Sem contar, é claro, o custo, né? O custo é muito alto. Não sei se vocês têm ideia do custo, mas, por exemplo, cadeiras odontológicas, aquelas cadeiras que a gente atende os pacientes, custam aí uma cadeira simples em torno de R$ 20.000. A cadeira pode passar de 100, dependendo da cadeira que você optar por comprar. Então isso eu vejo como uma desvantagem também, né? Uma outra desvantagem do serviço privado seria a manutenção de funcionários. A gente não trabalha sozinho, né? A gente não consegue, é impossível a gente fazer um serviço de qualidade atendendo sozinho, né? Sem secretária, sem funcionário de limpeza e tudo isso. Então, manter um funcionário, carteira assinada, não é barato, né? Vocês que eventualmente trabalham, eu sei que muitos de vocês trabalham, vocês devem saber que não é fácil, né, manter um funcionário ativo. Além disso, uma desvantagem grande do serviço privado seria a ausência de estabilidade, né? E isso é um ponto interessante que a gente pode conversar aqui, por exemplo, nesse momento difícil que a gente está passando, né? Esse momento do coronavírus aí, onde a gente acaba que está limitado o atendimento em clínica privada. Então esse é um momento que a gente pode ver bem um ponto negativo de uma clínica privada. Então se a gente não atende, a gente não recebe. E isso dificulta muito. Diferente, por exemplo, de um funcionário público, né? Então o salário do funcionário público, como a gente conversou, chega no fim do mês, ele vai cair, né? Independente do atendimento, ele vai cair. Então, por mais que tenha medidas aí, até então que o nosso presidente alegou que pode cortar salário e depois voltou atrás desse tipo de situação, a situação inicial que nós temos é que, teoricamente, o nosso salário, quando funcionário público, ele vai cair, né? Então, isso é uma vantagem do serviço público frente ao consultório particular. Então, pessoal, pensando na abertura de uma clínica privada, quais pontos que eu acho que são fundamentais, né? Então, se você se formou hoje, você pensa em abrir um consultório, né? Então, esses 6 pontos eu acho que são fundamentais para você pensar em relação a como montar, na dimensão aonde montar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, seleção do público, né? Então, qual o perfil do paciente que eu procuro? Será que eu procuro um perfil paciente classe A, classe B, classe C? Aqui eu não estou me referindo que um público é melhor que outro, não é isso, né? Mas é fundamental você pensar no público que você quer atender para você saber, principalmente, por exemplo, o local e o perfil da clínica, né? Então, por exemplo, adianta você querer atender um público classe A e abrir uma clínica num local muito afastado, num bairro relativamente simples da cidade? Não adianta, o seu público não vai chegar até você, né? Um outro ponto, ou o inverso, adianta você querer atender um público classe D, por exemplo, aquele público mais simples, e abrir uma clínica maravilhosa no centro da cidade, num prédio muito caro? O teu público também tende a não chegar, né? Então essas são considerações, são ponderações que a gente tem que fazer sempre que pensa em abertura de um consultório,
Obviamente, pessoal, a gente pode ganhar dinheiro e atender muito bem público A, B, C, D, não importa o público, desde que você realize um bom trabalho, né? Então, pensando no seu público, a gente vai definir o local, né? Então, definindo o local através do público, a próxima etapa seria o que? Adequar o local. Então, na adequação eu já entro no documento a seguir, naqueles documentos que são exigidos. Então, alvarás, né? Então, o seu consultório precisa ter acessibilidade, precisa ter alvará da vigilância, do corpo de bombeiros. Então, todos esses são documentos fundamentais e necessários para a abertura de um consultório odontológico, né? Feito isso, pessoal, é fundamental que vocês tenham em mente, na abertura de um consultório privado, o quadro de funcionários, né? Então, quantos funcionários será que eu vou precisar na minha clínica? Será que eu preciso manter 1, 2, 3, 4? Quantas cadeiras eu vou colocar no meu consultório? Obviamente, a tendência é que quanto maior a sua clínica, maior o número de funcionários. Então, esse é um custo que vocês têm que ter em mente e é um ponto muito importante, né? Então, lembrem sempre, é fundamental pensar além da estrutura física no quadro de funcionários. Além disso, pessoal, a gente tem que pensar ainda no marketing, né? Então, que tipo de propaganda será que eu devo realizar? Como é que eu vou atrair o meu paciente para minha clínica? Essa é uma outra desvantagem, né? Então, quando a gente pensa no serviço público, nós não temos essa preocupação em atrair o paciente para o nosso consultório, né? Então, que tipos de medidas será que eu devo tomar para que eu atraia o paciente para minha clínica? Obviamente, pessoal, a gente trabalha, tem que amar o que faz, mas de amor, amor não paga a conta, né? Então o paciente precisa entrar, o paciente precisa pagar, a gente precisa receber. Então a gente escuta muito aquela odontologia por amor, esse tipo de coisa, mas é obviamente que a gente tem que levar em conta também o valor, a questão financeira, né? A paixão pelo que faz, apesar de ser lindo, não paga a conta, né? Então a gente tem que pensar também em como atrair o nosso paciente para o nosso consultório, né? Então, uma das maneiras hoje que frequentemente a gente vê são as mídias digitais, né? Então vocês podem observar, vocês estão aí antenados, né, com o Instagram, com o Facebook, com tudo isso. O que tem funcionado hoje, basicamente, o que que é? Mídia digital, né? A gente não vê mais, é raro a gente ver propagandas em folhetos, em jornais. O que que hoje funciona muito bem? Instagram, Facebook, né? Além disso, pessoal, nós temos medidas dentro dessas mídias digitais para tentar localizar o nosso público-alvo, né? Então, quando a gente pensa em uma propaganda em Instagram e Facebook, a gente pode selecionar o público-alvo, né? Então, hoje é muito interessante pensar também em como levar esse paciente para o seu consultório. Aí, um outro ponto interessante, pessoal, que vocês podem ter dúvidas ou um questionamento em relação à seleção do público. Lá no começo que eu falei para vocês, às vezes a gente pensa assim, eu vou começar, eu estou recém-formado, talvez eu ache melhor atender uma clínica mais simples, né? Um público D, por exemplo, um aluguel mais barato, e com o passar do tempo eu acabar e migrar para um público A, né? Então pensar em alterar talvez o meu ponto, a minha estrutura e mudar o perfil de atendimento da minha clínica. Isso é uma coisa, pessoal, que eu acho que por mais que seja válido pensar, eu não aconselharia, né? Isso é um pouco ingrato da nossa profissão, mas a tendência é vocês ficarem marcados da maneira que vocês começaram o seu atendimento. Então, se vocês ficaram durante anos atendendo um público D, público E, público C, dificilmente você vai ter uma boa aceitação do público A, pelo menos naquela população, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, né? Então talvez se vocês pensam em um atendimento padrão A, público A, talvez
na minha opinião, valeria a pena a gente aguardar um pouco, juntar um pouco mais de dinheiro, se estabilizar melhor e montar um consultório daí no padrão que você já deseja, né? Eu sei que tudo isso não é fácil, pessoal. A gente tem contas para pagar. Quando a gente se forma, entra também boletos, entra todo o custo da nossa vida. Então, tudo isso tem que se levar em consideração, né? O que com toda certeza eu afirmo para vocês é que independente do público A, B, C, D, independente do local, independente do número de funcionários que vocês terão, é fundamental que vocês tenham capacitação. É importantíssimo que vocês realizem cursos de capacitação após a sua graduação, né? Então não adianta você querer se formar e, como recém-formado, atender e achar que isso está bom, né? Como eu falei, o mercado exige, né? Então, além da sua capacitação em si, você melhorar o seu atendimento, o mercado vai exigir isso. E isso é um pouco, nós vamos conversar bastante disso no decorrer das nossas aulas, né? Então nós temos cursos como mestrado, doutorado, que muitas vezes vocês recebem até bolsa para estar estudando, né? Então, por mais que às vezes você fale, mas eu preciso ganhar dinheiro, não posso pagar, muitos desses cursos, muitas vezes vocês recebem bolsa, né? Então, são coisas que eu acho que vale a pena pensar, né? Pessoal, a nossa aula hoje, como eu falei, é um caráter de bate-papo, né, onde eu apresento alguns pontos, algumas vantagens, algumas desvantagens. Vocês já viram, como eu falei, o serviço público. A ideia hoje foi mostrar um pouco do serviço privado. Como eu falei, eu gostaria que vocês perguntassem, se tiverem dúvida durante todo esse período de aula que vocês estão aí me escutando. Eu estou online, estou respondendo, tá? Então podem perguntar, podem mandar questionário nos comentários também, tá? Eu vou mandar algumas atividades para que vocês respondam, e com isso espero que a gente consiga se adaptar da melhor maneira possível, né, frente a esse modelo EAD. Mas se eu pudesse deixar uma única palavra aqui, pensando numa clínica privada, pessoal, que incluiria talvez tudo isso que a gente conversou, é uma boa gestão, né? Então a gestão na abertura de uma clínica privada é fundamental. Você, com uma boa gestão, você consegue gerenciar seus funcionários, adequar bem o local, pensar no seu público-alvo, nas ferramentas de marketing, como atrair o seu funcionário, né? Então esses são alguns pontos que eu considero muito, muito importantes, tá ok? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para todos vocês. Esse é meu e-mail, se tiverem dúvida vocês podem perguntar. Novamente, eu vou disponibilizar materiais didáticos. Esses slides eu vou mandar para vocês também em PDF, bem como um pequeno questionário que eu gostaria que vocês respondessem, tá? A respeito do questionário, pessoal, possivelmente vocês já devem ter recebido, né? Já devem ver as questões, alguns pontos que eu abordei. Então, se tiver dúvidas, eu posso esclarecer, tá? Agora, né? Durante o nosso chat aí, ou ainda em grupos de WhatsApp, se vocês quiserem me adicionar no grupo do primeiro ano, estou à disposição também para esclarecer, porque muitas vezes os 20 minutos não são suficientes para esclarecer todas as dúvidas. Então me adicione e vamos conversando, tá ok? Um abraço, boa noite a todos. É isso aí, pessoal.